Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto aí bacana no C, mas que não é assim tão trivial quanto em outras linguagens. Inclusive eu acho isso super bacana para a gente que está estudando C, porque ele explicita muito bem a situação das strings, hoje que é o nosso tema de hoje. A string é como a gente coloca texto dentro das nossas variáveis, né? E isso, em qualquer linguagem de programação, o trabalho com string é uma coisa um pouco chata, digamos assim, porque na verdade não existe um tipo primitivo de dados que seja string. A string, na real, ela é um vetor de char. Quando a gente falou sobre tipos primitivos de dados, lá no comecinho, a gente falou sobre um tipo char, que é onde entra uma letra, né? Só que a gente não falou de string, porque na verdade, a string vai ser um vetor de char. Então, igual a gente tem lá o nosso vetor, né, que a gente já viu nos outros vídeos, tanto vetor quanto matriz e tal. Quando eu falo de um string, eu estou na verdade, alocando um char para cada letra. Então eu crio uma variável aí para cada um que reserva esse espaço de memória do tamanho de uma variável char para cada uma das letras e coloco tudo dentro do mesmo nome de variável, que é o que a gente viu que é um vetor. Uma característica, né, como que funciona a string no C, a gente vai declarar um vetor do tipo char que caiba o conteúdo que a gente quer. E aí, quando eu falo em char, né, ele precisa estar entre aspas simples, a gente vai ver que daqui a pouco isso é importante de saber. E aí eu passo na posição do meu vetor. Uma coisa que a gente tem que saber, o último espaço ele é reservado para esse barra invertida zero. O barra invertida no C indica que eu vou adotar um desvio, ok? Então eu estou tendo aqui, eu sei que o próximo caractere não será o número zero, é um desvio aqui indicando nulo. Esse aqui é o terminador da string. Por que é muito importante eu saber isso? Por exemplo, a palavra olá, eu preciso 4 espaços. 3 espaços para a letra e 1 espaço para o terminador. Se eu tiver somente 3 espaços nesse meu vetor, esse caractere terminador vai cair ali num espaço indefinido que a gente comentou sobre vetor, de quando eu extrapolo o tamanho de um vetor pré-definido, né? Se eu defino o tamanho do meu vetor para 3 e uso 4 posições, a quarta posição cai num espaço de comportamento indefinido. Então, se eu defino que o olá vai estar num vetor de 3 posições, eu não vou estar deixando espaço para esse terminador. Compensação, se é um vetor de 5 posições, eu vou estar com espaço ok, legal, e o que vier para frente... O que tiver para frente do meu terminador vai ser o lixo de memória, é o que já estava ali na memória e agora não mexi em nada nele, simplesmente era isso e continua sendo, tá? E não vou acessar ele para nada, teoricamente. Só que esse é um controle que, por exemplo, o programador do C precisa tomar esse cuidado, a responsabilidade do programador em C cuidar disso. Enquanto algumas outras linguagens de programação, a linguagem tomaria conta para você não esquecer do terminador, ela sempre vai cuidar disso. Para você não acessar um espaço fora da onde você guardou valores, não acessar os lixos de memória. Para você não colocar uma string maior do que o tamanho do seu vetor. Isso aí algumas outras linguagens de programação cuidam. Porém, o C não cuida disso. E isso é responsabilidade do programador. O programador vai ter que conhecer muito bem o seu código. Novamente, é o que eu acho bacana do C. Ele obriga o programador a entender a um nível diferenciado, tá? Então, como uma linguagem acadêmica, é fenomenal. E além do seu desempenho para outras coisas, certo? Então, acho que as principais características de uma string em C são essas, mas aí a gente tem que mudar um pouco a nossa forma de pensamento quando vamos falar de strings. Por quê? Por exemplo, o operador de atribuição não funciona para vetores. Então, string 1 recebendo a atribuição da string 2, não vai funcionar. Não funciona porque são 2 vetores, eu não posso atribuir um vetor direto assim para o outro. Tá? Então eu vou ter que utilizar recursos para isso. Igualmente, o operador de atribuição não funciona, o operador relacional também não funciona. Eu não consigo comparar 2 strings com igual.
Isso também não funciona, ok? Mais coisas, o scanf. O scanf até funciona, mas ele não é muito bacana para strings, né? Pode ver que eu não coloco o e-comercial, porque aqui eu já estou apontando o vetor direto, e não só o espaço de memória, muda um pouquinho. Só que eu não consigo controlar no meu scanf qual o tamanho do cara, qual o tamanho da string que eu estou colocando, então eu posso extrapolar isso. Tipo, definir minha string tem tamanho 5. Eu coloco uma string de tamanho 8. O scanf ele vai permitir e vai dar problema. Vou estar colocando coisas num espaço de memória contíguo de comportamento indefinido. Isso é problema. Tá? Outra coisa que também acontece aqui. Se eu colocar um espaço no meu scanf, ele trunca, ele vai cortar. Então, olá mundo, ele só vai armazenar o olá na minha string, porque o espaço ele já indica que terminou, acabou, ele vai truncar, ok? Então, o scanf não é tão legal, mais recomendado aqui seria o nosso fgets, aonde eu vou colocar a string que eu quero, o número máximo de caracteres que eu vou poder inserir na minha string, e o stdin é Standard Input, ou seja, da onde está vindo o dado que eu vou inserir na minha string. Ele está vindo do Standard Input, da entrada padrão, no caso o teclado, certo? Então eu preciso indicar essas coisas que vão ser mais seguras. Normalmente para C a gente vai utilizar o fgets para armazenar strings, é mais recomendado e seguro. Falei para vocês que não dá para usar o igual na hora da manipulação, atribuição, comparação da string, né? Então a gente tem, por sorte, a biblioteca string.h. Porque se eu quisesse fazer esse processo aqui do igual, eu teria que fazer letra por letra, fazer um for e falar na posição 0 dessa, coloque a posição 0 da outra. E fazer isso letra por letra dessa string até terminar, tal. Você precisaria fazer todo o controle aí com o laço de repetição que a gente já viu e percorrendo o vetor. Igualmente para fazer comparação e outras coisas. Só que tem uma biblioteca já pronta. A gente vai falar sobre biblioteca mais para frente, sobre funções, modularização e afins. Mas o que seria uma biblioteca? Uma biblioteca basicamente é um lugar onde eu consigo colocar diversas funcionalidades que depois eu só chamo essa funcionalidade e ela faz o que eu preciso, ok? Essa biblioteca string.h já é uma biblioteca bem padrão do C para poder fazer as manipulações, poder trabalhar com strings, porque string é difícil trabalhar no C, então ter uma biblioteca que nos apoia com isso é meio fundamental. Então algumas funções prontas na biblioteca string.h, que depois a gente vai ver ali no código funcionando. O string copy, né, para copiar, então ele pega o destino, ou seja, aonde vai receber a variável, o valor, e a origem, ou seja, qual valor eu quero passar para cá. Copia a origem para o destino. O concatenação, ou seja, juntar, colocar concatena o S2 ao fim do S1. O que ele faz aqui? Então ele vai ser, se eu coloco S1 igual olá e S2 igual mundo, se eu concatenar S1 com S2, vai virar olá mundo, certo? Isso é concatenar, juntar as duas coisas. E essa biblioteca faz isso pra gente. O strlen conta a quantidade de itens que tem na minha string. O strcmp compara o S1 com o S2. Então, se o S1 for igual ao S2, se não tem nenhuma diferença, vai ser igual a 0. Certo? Que seria outra coisa chatinha de fazer, teria que ser por for, cada letra por letra. E o strcspn, ele vai identificar uma posição de um delimitador. Então, por exemplo, eu quero identificar onde tem o primeiro espaço dentro da minha string. Eu posso identificar através desse strcmp, ok? Pessoal, mas vamos lá, vamos fazer uma implementação aqui, vamos testar essas coisas que eu falei, tudo no código, que eu acho que vai ser mais legal pra gente.
Usando lá o online GDB, vamos esconder propaganda, deixa a tela um pouco maior por enquanto, zoom e vamos lá. Primeira coisa que eu quero testar com vocês é que eu prometi que o último item de um vetor é um barra invertida 0, é aquele terminador, que ele ocupa espaço dentro da nossa variável, né, da nosso vetor de textos ali, ele ocupa o espaço de uma variável char. Então eu vou criar aqui, outra coisa importante, eu posso fazer assim, não preciso passar letra por letra, funcionaria eu passar alguma coisa assim, né, que a gente viu em vetores, aspas simples, j, vírgula, aspas simples, j, o, aspas simples, a, aspas simples, o. Funcionaria eu passar letra por letra, que nem eu faço num vetor, mas uma simplificação que eu posso fazer, que o C já vai entender, quando eu estou fazendo um char, é passar entre aspas duplas. Aqui ele já quebra e já manda cada um para uma posição, e já coloca aqui no nosso vetor divididinho e já automaticamente acrescenta o terminador, aquele barra invertida 0 no final. Eu prometi para vocês que se eu vier aqui e palavra, esqueci de fazer isso. Palavra. Se eu colocar aqui uma palavra, não é int, costume de declarar char. Tá? Então, tipo da variável, né, que no caso é um vetor de char, tamanho dele, já atribuo e o ponto e vírgula aqui no final. Qual que é a quarta posição dele? Vamos olhar aqui. 0, 1, 2, 3. O 4, estão vendo que ele não existe? Ele seria imediatamente após o O. Então ele tem que ser o quê? Vamos ver se ele é igual ao nosso barra 0. Se ele for igual ao barra 0, eu vou dar um print e viu como existe um barra 0 aqui? Legal. Eu falei que o barra ele é um caractere que ele é um símbolo que vai indicar um desvio para o próximo caractere. Se eu quiser colocar esse barra invertida, né? Se eu quiser colocar o barra invertida num texto, eu coloco duas barras invertidas. Por quê? A primeira barra invertida vai indicar que o próximo caractere ele tem que ser lido de uma maneira literal, ele é um caractere especial, tá? E qual que é o próximo? É um barra invertido, então ele vai mostrar uma barra só. Tá? Vou dar um else aqui, só para... E é printf. Printf não tem o barra 0 nesta posição. Ok? Então, eu vou olhar aqui se depois do O está aparecendo o barra 0. O que eu fiz? Estrutura condicional if. Se a palavra na posição do vetor 4 for igual o barra invertida 0, não esqueçam que é igual. Igual é a atribuição. Então, viu como existe o nosso barra 0 aqui? Se não for ali, ele vai falar, não tem um barra 0 nessa posição. Vejamos o que ele representa pra gente. Tá vendo? Você viu? Tem um barra 0 ali, né? O barra invertida 0. Se eu colocar em outra posição, a posição 3 eu sei que é a letra O. Não tem um barra 0 nessa posição. Tá? Então, realmente, ele armazena um barra 0 no final, embora eu não coloquei isso, mas ele precisa indicar o quê? A minha string terminou a quantidade de chars. O meu vetor daqui para frente ele não é mais o que eu tinha, tá? Não é mais o texto. O que vai vir daqui para frente, se o vetor ainda tiver espaço, que no nosso caso tinha, é lixo de memória. Não utilize.
Okay? Então, eu consigo fazer todos os controles com base nessa sentinela que eu coloco ali no final, né? Eu coloco um sentinela ali, uma coisinha que vai falar, ó, daqui para frente não, daqui para trás é o conteúdo da string mesmo. Ok? Então, beleza. Agora que eu já provei para vocês que tem esse /0, vamos fazer um código testando todas aquelas funções que eu mostrei para vocês, né? Vamos aqui, ó. Tá vendo? Tudo isso de função da nossa string.h a gente vai utilizar agora. Vamos apagar aqui. A proposta é criar aqui umas variáveis, vamos só para rapidinhas, só para a gente testar cada uma daqueles itens ali. Então vamos criar o char A com tamanho 20, ainda char B tamanho 20 também, e vamos criar um char C com tamanho 40, que é 20 mais 20, para poder concatenar as duas ali, poder misturar um pouquinho, brincar com a coisa. Ok? Vamos usar aqui primeiro um printf para ser simpático com o nosso usuário e falar digite o conteúdo de A. O que eu falei que a gente ia utilizar para pegar texto, que não era o scanf dessa vez, a gente ia usar o fgetting. Só que tem que digitar certo, senão ele não funciona. Como que era a estrutura? A variável de string, o tamanho dela, né, que o nosso A aqui, ó, tá vendo? O A tem tamanho 20. Então, o máximo que eu vou colocar no meu fget é 20 e a entrada vai ser vindo da padrão. Standard Input, stdin. Ok? Uma coisa interessante. Eu falei que ele não pega o espaço em branco. Aliás, ele pega o espaço em branco, desculpa. O scanf não pega o espaço em branco. Esse aqui pega. E ele pega também o barra invertida N, aquele caractere especial que a gente usa de vez em quando para quebrar linhas. Ele vai pegar e vai colocar na nossa variável. Tá? A gente testa isso aqui, eu mostro para vocês o que isso quer dizer. Mas antes, vamos dar um print F aqui, fazer digite o conteúdo de B. E mudar aqui o nome da nossa variável B. Então eu estou pegando aqui, né, mandando uma mensagem para o usuário, vou armazenar em A o valor que o meu usuário digitar, armazenar em B o valor que o meu usuário mandar. Ok? Vou dar um printf aqui. E esse printf eu vou mostrar para vocês que ele realmente pega esse /n que tem no final. Ok? Então, eu vou colocar aqui pra gente o conteúdo de A é %S da nossa string. E vou colocar aqui um veja que ele quebra a linha, tá? E A. Falta ponto e vírgula, como sempre. Vou digitar aqui um olá. Agora eu digito mundo. Só mostrei o conteúdo de A, né? O conteúdo de A é olá e ele quebrou a linha. Então ele pegou o barra aqui, quando eu digitei, ele pegou o barra invertida N, que é a quebra de linha, foi o meu enter. Ele capturou o meu enter. Ok? Isso a gente vai vamos tratar isso já agora, usando lá as nossas funções. Esse aqui não me mostra onde tem um delimitador. Qual o delimitador que eu estou querendo identificar? Eu quero identificar aonde tem esse /n. Então eu posso vir aqui no A. str CSPN. Isso, CSPN. A, vírgula, entre aspas duplas, o meu /n. Nessa posição, eu vou colocar o meu terminador. Eu vou colocar um /0. O que eu estou fazendo aqui? Vamos olhar lá a sintaxe. Vou fazer aqui rapidinho. A,
posição, certo? Eu consigo manipular um vetor se eu colocar um número aqui. A posição 1, posição 2. Só que ao invés de eu colocar um número, eu coloquei essa função. O que é essa função? strCSPN, eu coloco a string e o delimitador. E ele me retorna o índice de onde está esse caractere. Então o que ele me retorna? Um número. Ele me retorna a posição onde está. Como ele me retorna essa posição, então eu estou falando, na posição que tiver um /n, você vai colocar, vai atribuir o terminador. Então, é isso que eu estou fazendo nesse momento aqui. Ok? Próximo. Vamos fazer exatamente a mesma coisa para o nosso B. B e B. Vamos ver agora, colocar aquele olá mundo? Só que sempre precisa ter o ponto e vírgula no final da instrução. Por quê? Olha só que legal. Ele está falando, ó, não funciona, não tem o str, ele não existe, não tem. Porque, novamente, olhamos no slide. Eu falei que é uma função da biblioteca string.h. Estou importando a biblioteca string.h? Não, não importei ela. Então vamos parar isso aqui e vamos fazer um include string.h. Ok? Várias vezes no começo eu falei, aqui a gente está importando a biblioteca input output padrão do C, que ela cuida do printf, do scanf. Eu falei isso algumas vezes lá no começo do vídeo, depois eu parei de falar, porque a gente já estava acostumado. Mas o que eu estou fazendo agora? Estou incluindo a biblioteca string.h. A gente vai entrar no assunto de biblioteca depois, a gente vai falar mais sobre isso. Mas para o momento a gente sabe o que? Eu estou pegando um conjunto de ferramentas para trabalhar com strings, que inclui o strCSPN. Vamos ver se agora ele vai melhorar. Tá vendo que agora ele não deu aviso? Por quê? Tem a biblioteca string.h. E vamos lá. Olá, mundo. Opa, mundo. Outra coisa, coloquei o espaço ali e tal. Viram que agora, veja que ele quebra a linha, está na mesma linha? Ele não quebrou a linha. Então, eu sei que ele removeu, ele identificou que a posição onde tinha a quebra de linha. Com essa posição, eu passei ela como índice do meu vetor A, que é um vetor de char, e nessa posição que eu passei como índice, eu coloquei o terminador. Então, como eu coloquei o terminador, sumiu o meu /n, ok? Assim, pode ser um pouco confuso, mas vê o vídeo de novo se for o caso, tá? Isso que é interessante para a gente entender essa situação, de que o fgets captura o barra invertida n. Esse barra invertida n tem que o barra invertida indica que o próximo caractere vai ser um desvio. Esse desvio do n indica quebra de linha. Se eu removo ele, eu não quebro linha. Se eu mantenho ele, eu quebro linha. Então, veja que ele não quebra mais a linha. Ok? E vou colocar aqui... Não, vamos deixar, depois eu vou fazer outra coisa. Agora, o que eu falei para vocês que a gente ia fazer? Tenho a variável A, variável B e variável C. Vamos contar quantos caracteres tem na minha variável A. Então, vou dar um printf. Tentar reduzir o código para ele caber o máximo possível em uma tela só. A string A contém %. Vou usar LD porque o tamanho pode ser grande. Long decimal, ok? Caracteres, beleza. Então, eu vou colocar aqui, olha só, estou passando. A string A contém um número, pode ser um número grande de caracteres, e vou passar o que para ele? Lembra lá a nossa funçãozinha, cadê? A strlen, o número de caracteres que tem
na variável aqui, no vetor, certo? Na string. Então eu vou passar aqui um strlen e a minha variável a. Vamos ver como ficou? Olá, mundo. Tá vendo? Ó? A variável, o conteúdo. Nossa, ficou confuso, ficou tudo. Ó, o conteúdo não quebra mais, a string tal. Por que está acontecendo isso? Eu mandei 2 prints f e não quebrei as linhas. Ficou horrível, né? Vamos colocar esse barra n, lembra o caractere de desvio, n quebra a linha. Vamos ver. Olá, mundo. Agora que primeiro printf não quebrou a linha porque eu fiz esse tratamento aqui. Para chegar aí no final desse meu printf, aqui ó, a palavra linha quebrou, eu coloquei o barra invertida n. Agora a string a contém 4 caracteres, tá? Próximo ponto. Cadê o que a gente ia fazer? Vamos concatenar. Vamos concatenar a variável. Não, vamos fazer assim. Vamos primeiro copiar o conteúdo. A gente está vendo que a gente está inserindo coisa na A e está inserindo coisa na B. Vamos copiar o conteúdo de A para C. Então, em C a gente vai inserir o conteúdo de A. Então, vamos lá. Qual que copia mesmo? Era o strcpy. A gente vai copiar, vamos olhar lá como que era a sintaxe. strcpy copia da origem para o destino, né? Então o destino vem primeiro e a origem vem depois. Então C, que é onde eu quero que vai, porque ela não tem nada, e eu quero colocar o valor de A nela. Vamos dar um print. Vamos fazer isso aqui. Comentar esses aqui, depois a gente pode colocar tudo junto, mas agora vamos deixar print f o conteúdo de C é %s e C, ok? Vou dar um print aqui só do conteúdo de C. Conteúdo. Vejam, eu vou inserir aqui no meu fgets, eu estou colocando um valor em A. Aqui nesse outro fgets eu estou colocando um valor em B. E aqui eu não estou colocando nada diretamente em C. Como que o meu C vai ter um conteúdo? Eu estou copiando o conteúdo de A para C. Ok? Faltou um. Olá, mundo. Tá vendo que agora ó, o conteúdo de C é olá. Eu passei a variável C e ela ficou com exatamente o valor de A. Certo? Então, próximo passo. Vamos agora, a gente já pegou o valor, testou o tamanho, testou aqui o barra n, viu que ele estava, no outro if lá a gente testou o terminador, viu que ele existe, aqui a gente está fazendo a contagem, seguindo as nossas coisas. Vamos agora concatenar. Eu quero o str cat C e B. Printf a concatenação de C e B é. Vou dar um. Vamos olhar a sintaxe. No concatenar. Concatena S2 ao fim de S1. Isso é interessante. Então eu vou pegar o B e colocar no final de A, certo? Se eu estou colocando, aliás, de C, que está recebendo o valor de A. Então, se eu colocar o B no final de C, eu preciso mostrar aqui o meu valor de C. Vamos ver o que acontece agora? Olá. Vou dar um espaço, certo? Isso é importante da gente olhar. Mundo. Ó, o conteúdo. Esqueci de colocar um barra N aqui, aí ficou feio. Vamos fazer de novo.
olá, espaço, mundo. Ó, o conteúdo de C é olá. A concatenação de C e B é olá, mundo. Tá? Então eu consegui já concatenar as duas variáveis. E agora, ok, a gente viu aí que... Tá, vamos só comentar para ficar menos coisas para a gente olhar na tela. E o último teste que eu quero fazer com conteúdos da string.h vai ser comparar se duas variáveis realmente são iguais ou não. str cmp a, b e igual 0. Ok? Printf as duas A e B são iguais. E vamos dar um else. Printf A e B são diferentes, certo? Ah, uma coisa importante. Vamos pegar aqui. Olá não é igual, olá é diferente de olá. O C, ele é case sensitive. Então, o O minúsculo é diferente do O maiúsculo, tá? Tomem muito cuidado com isso. Então, vamos lá. A gente testa aqui se eu estou falando a verdade ou não. Você que vai nos ajudar. Se eu coloco aqui olá e mundo, A e B são diferentes. Se eu coloco olá e depois eu coloco olá, A e B são iguais. Se eu coloco olá com O maiúsculo e olá com O minúsculo, são diferentes. Se eu coloco olá, espaço, e olá sem o espaço, reparem, no olho, eu como humano, para mim é igual, olá e olá. Só que, se eu coloco esse espaço aqui, você percebe e vai considerar que são diferentes, tá? Então isso é bem bacana, ok? Então, pessoal, string é uma coisa chatinha em C, espero que tenha ficado claro. Tem alguns passos aí, eu tento falar um pouquinho mais rápido para o vídeo sair curto, mas mesmo assim vejam que o vídeo não conseguiu sair curto. A manipulação básica de string é uma coisa um pouco demorada para se fazer em C, leva um tempinho para entender. Quem ficou meio confuso pode assistir o vídeo de novo ou manda pergunta aí também. Mas a grande coisa é que tem essa biblioteca string.h que nos apoia com vários trabalhos de string dentro do C. Ok? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.